Quando o assunto é desenvolvimento infantil, a gente costuma destacar a importância da educação e das habilidades cognitivas. No entanto, as emoções na infância têm um papel significativo na formação dos pequenos. Pais e educadores devem estar atentos ao impacto que elas causam. O filme Divertidamente tem sido uma ferramenta lúdica sobre esse assunto, pois fica evidente a luta interna de Riley tentando equilibrar as suas emoções. Para explicar mais sobre a importância das emoções na infância e como lidar com elas, a gente conversa com a psicóloga e pedagoga Natália Gorgulho. Seja muito bem-vinda. E ela não veio sozinha, ela trouxe todas as emoções juntos com ela. Seja muito bem-vinda, Natália. Obrigada, boa tarde. Tudo bem, Natália? Bem-vinda, viu? Tudo jóia. Veio todo mundo hoje pro programa. Time completo hoje. E eu achei muito legal quando eu vi o seu post, falei pro Gui, isso é incrível, porque eu acho que nós adultos já temos uma grande dificuldade de lidar com as nossas emoções. E muitas vezes a gente também se confunde com elas, né? O que eu tô sentindo? Porque nem sempre a gente para pensar. Exatamente. Com uma criança é mais complicado, mais desafiador, porque como que uma criança consegue dizer o que ela tá sentindo para entender aquele tipo de emoção? Como que a gente pode pensar nas emoções, principalmente na infância? Como a gente trabalha isso? Então, na infância, a gente tem o que chamamos de emoções primárias, né? E elas aparecem justamente no primeiro filme. Então, nojo, raiva, alegria, tristeza e medo são essas primeiras emoções que aparecem no filme. E a gente nota muito, né? Na primeira infância, Sim. A raiva e o medo vindo. E aí a importância desse momento é a gente acolher essa criança, nomear para ela, olha, o que você está sentindo é raiva, você está com medo, e jamais dar adjetivo para essa emoção, né? Ai, que feio, você está triste. Não. Legal. E sim acolher, porque quando a gente dá um adjetivo para a emoção, a criança tende a ficar mais custoso para ela administrar e para ela se autorregular diante, por exemplo, de uma explosão de raiva. Então, por isso é muito importante o acolhimento dos pais, que os pais estejam sempre atentos, né, para saber administrar essas emoções, para ver se nenhuma delas estão sobressaindo em algum momento. Então, isso é muito, muito importante. Não banalizar isso. também isso, né? Às vezes a gente vê gente banalizando. Ah, isso é bobagem, isso é besteira, vai passar, não liga pra isso não. Isso é chorinho. Porque não passa, a gente sabe que não passa, né? A gente sabe que isso vai pra vida inteira, né? Exato. É importante, né? É importante. Gostei disso do adjetivo, porque geralmente a gente faz, que feio chorar, que feio, fica, né? A gente Exatamente, sabe que a gente ouve isso e, ai, feio, a gente tá fazendo tudo errado. Não, pior que é. A gente tem todas as emoções até hoje, mas a gente acaba se transformando depois da nossa adolescência, né? Mas muito legal. Sim. É incrível, incrível. A visão muda, né? E o filme trouxe isso de maneira muito bacana. Foi. Porque na hora que tem lá o arsenal, a torre de controle, e as memórias ficam como se fossem bolinhas de vidro. E aí as emoções que ditam quais serão as memórias de longa duração ou de curta duração, que vai para a parte de baixo, como se fosse aquela árvore, que é a formação do eu, a formação da personalidade, do self, né? Então, por isso é muito importante essas emoções estar sempre bem organizadas, porque também fazem parte, né, da formação da personalidade da criança. E você, todos esses bonequinhos são seus. São. Como que você trabalha isso no consultório para conseguir falar com as crianças sobre a emoção? Porque a gente tem vários papais aqui que às vezes têm essa dificuldade de falar para a criança o que você está sentindo, como é que eu posso te explicar, como que você trabalha isso? Normalmente eu deixo todos à vista e pergunto para a criança, qual você gosta mais? E aí sempre vem assim, a alegria e normalmente a raiva é a vilã. A raiva ou a tristeza é a vilã. Não gosto da raiva, não gosto da tristeza. E aí o trabalho começa, né? Que as emoções, essas também consideradas ruins, também servem para trazer a autorregulação. Sim. Né? A tristeza mesmo, para trazer essa empatia, essa aproximação do outro, de estar junto. Então é muito interessante. E agora com o surgimento do filme 2, eles perguntam, cadê a inveja? Cadê os que estão faltando? Em breve, viu, gente? Em breve. E como você trabalha a questão de que a gente precisa ter também todos os sentimentos, inclusive quando a gente é criança? A gente tem a raiva, a gente tem a ansiedade, a gente tem tudo que está aqui, né? Como você trabalha isso de uma forma assim ponderada, para falar assim, olha, nem tanta raiva, nem tanta alegria, nem tanta... Como é que você trabalha isso dentro do consultório? A gente trabalha com técnicas de autorregulação, né? Então, ensinar a criança a respirar,
né? Aquele momento da raiva, respira primeiro. Trabalhamos com a consequência, né? Cada ação tem a sua consequência, né? Se a gente agir precipitadamente, o que vai acontecer? Como vão ficar os amigos em relação à escola? Como vai ficar o papai e a mamãe? Então, sempre trabalhando na consequência, com muito acolhimento, né? E trazendo essa nomeação para dentro do consultório, que é muito importante. Porque depois eles chegam em casa e falam, eu estou ansioso, estou com raiva, preciso ir para o meu cantinho da calma. E isso é muito legal, porque eu acho que quando a gente está se desenvolvendo, às vezes a gente tem vergonha ou culpa de dizer algo. Principalmente quando você sente raiva. Né? A gente tenta disfarçar esse tipo de emoção e muitas vezes isso é passado para a criança. Não, ter raiva não pode ter raiva, não pode ter raiva disso, não pode ter raiva do amiguinho, por exemplo. E aí é complicado quando você mascara esse tipo de sentimento, porque quando você cresce, você continua meio que se sentindo culpado por sentir algumas coisas. Como a tristeza, não, eu não posso ficar triste, eu tenho que agradecer tudo que eu tenho. Sim, mas é necessário isso. Como você você trata essa coisa, como que a gente pode tratar em casa as consequências disso? Você sente isso, mas isso vai fazer com que você melhore nisso? Como é que você faz isso? Como é que a gente faz isso com as crianças? Normalmente a gente fala, né, para os pais trabalharem através do reforçamento positivo. Então, apesar, você teve um momento de raiva, de explosão, mas olha, vamos conversar, por que você se sentiu assim? Né? O papai e a mamãe estão aqui por perto, estou junto com você, né? E jamais através de uma fala de punição, porque senão essa criança tende a se esquivar. Não é? Então, sempre com muito acolhimento, mostrando, né, o porquê que ela se sentiu assim, nomeando as emoções, sem punir, sem retirar algo, né? E trabalhar o negativo nunca é bom, né? Nunca é bom. O Abi falou no começo, não chora, chora, acolhe, né? Isso é importante. O acolhimento, como você falou, é muito importante. Acho que principalmente na hora do choro, né? Porque eu que tenho 2 bebês em casa, a única comunicação delas é o choro, elas não se comunicam de outra forma, né? E pelo cheiro também que a gente fez um xixi, né? Assim, comunicou de uma forma diferente ali. E é importante a gente acolher também, não é? Sempre acolher. Com certeza, sempre acolher. Acolhimento é o primeiro passo. Né? Acalma primeiro, não vamos conversar na hora de uma explosão, na hora de um choro. Vamos acolher, depois a gente conversa, explica, tenta entender quais foram os gatilhos para aquele momento, o que aconteceu ou o que está acontecendo, né? Que a criança está se comportando diferente, às vezes está com muito medo, né? Não está dormindo direito. Então isso é muito importante e por isso o acolhimento é a chave. Porque se não for o acolhimento, a criança tende a se esquivar e a gente não descobre o que é de fato que está acontecendo. E é interessante a gente pensar que quando a gente fala, por exemplo, da alegria, as pessoas sempre acham que o melhor sentimento é a alegria. E que a alegria é a ausência de qualquer tristeza, né? E não é só isso. A alegria não é você estar sorrindo o tempo inteiro, né? E é importante que as crianças entendam isso, porque quando a gente cresce adulto, a gente finge estar alegre. Exatamente. Né? E no filme retrata muito isso também, né? Ele inverte depois que a gente vira adulto. Não é mais a alegria que comanda a gente, né? É a ansiedade, igual no filme. Ou é a raiva, ou é a tristeza, né? Como é que é essa mudança, essa chave, assim? O que a Abi falou é verdade, né, Abi? Porque assim, a gente começa de uma forma, Sim. E aí chega um momento que a gente fala assim, eu não consigo ser alegre o tempo inteiro, nem dá, né? Estou um pouco acelerado. Sim, não é? Entediado. Entediado. Né? E o filme mostra, né, justamente a fase de transição da infância para a puberdade. Então, nesse momento é muito interessante, porque entra como se fosse guardas no filme, eles ilustraram muito bem, bagunçando mesmo a torre de controle, desconectando os fios, botões, e quando as emoções primárias começam a tentar ali direcionar, ver que não funciona, chega a essas outras emoções, justamente nessa fase da adolescência. Que na fase da adolescência, justamente, né, a gente está aprendendo a ponderar. Então, vem aí a ansiedade, né, devido à alteração hormonal, que está a milhão. Depois logo aparece a vergonha, porque é a fase que a gente mais tem medo dos julgamentos, do relacionamento entre os pares. Ao mesmo tempo, a gente quer ser igual, chega a inveja. E o tédio, famoso da adolescência, eu não quero fazer. Não quero fazer, agora tô sem vontade.
E alguns sentimentos você tem percebido, por exemplo, no consultório, que as crianças não tinham tão cedo e hoje, logo assim, sei lá, com pouca idade, às vezes com 2 aninhos, com 3 aninhos, as crianças já começam a desenvolver. E eu falo porque a gente está falando de ansiedade, de depressão, que são coisas que antes a gente não investigava tanto em crianças e hoje a gente já consegue perceber isso. Por que isso tem acontecido? Será que é uma ausência de conhecimento do que eu sinto? Ou eu acho que eu sinto demais? Como que a gente explica esse tipo de sentimento que antes a gente parece que não percebia nas crianças? Principalmente a ansiedade. Chegando, né, muito cedo. Um pouco pela rotina acelerada, né? São crianças, às vezes, que têm uma bagagem, assim, uma rotina bem densa, digo, não só de escola, mas de atividade física, né? Atividades extracurriculares, então essa ansiedade tende a surgir um pouco mais cedo. Mas também a gente tem um grande contribuinte que é os dispositivos eletrônicos. Né? Por isso também é muito bom a gente ponderar a utilização desses dispositivos. Então a gente acelera isso nas crianças, Jamais, esse tipo de sentimento? Por exemplo, os pais, como é que os pais podem melhorar essa sensação? Porque pelo jeito a gente também ajuda a acelerar esse tipo de sentimento. Que Cada de vez repente não mais, precisa né? ter. Parece, né? Eu acho que sim. Porque a gente é ansioso É. e você passa isso para a criança, né? Exatamente. Então, o que pode ser feito? Né? Uma rotina bem estabelecida, né? Com horários a qual a criança tenha previsibilidade do que irá acontecer. Telas jamais antes de dormir, porque ela não consegue daí relaxar, fazer a limpeza do sono, né? Isso, gente, são duas coisas que parecem tão simples, Sim. mas, né, que na rotina do dia a dia, às vezes, com a correria, se torna difícil, né? Uma rotina organizada, horário para comer, horário para dormir e redução das telas. A gente já tem grande melhora. Os resultados aparecem, assim, coisa de 2 semanas no consultório. Interessante isso. A gente tem a vergonha, né? Dessa vez que eles estão explanando bastante. Quando a gente fala de vergonha, geralmente a gente fala de uma certa timidez, da falta de se revelar, talvez de se gostar, de poder experienciar algo com crianças. Quando os pais observam que o filho é muito vergonhoso, por exemplo, vamos dizer assim, o que eles podem fazer para que isso melhore, para que ele consiga se desenvolver socialmente, para que os pais percebam isso e não classifiquem, sabe? Ah, isso aí é feio, para com isso, para de se esconder, para que ele faça o jogo do contrário, para que a criança consiga melhorar isso e entender o que ela está sentindo. Como que a gente pode trabalhar, por exemplo, um sentimento como a vergonha? A gente pode trabalhar através de esportes colaborativos, né, que dependam do outro. O vôlei, o próprio judô, ao qual a criança vai precisar estar em contato com os pares, justamente para quebrar esse julgamento, né, e ao mesmo tempo pensar que não é capaz de algo, que não vai conseguir atingir algo. Então, o esporte com os pares, o próprio teatro, tem crianças que amam, ajuda muito nessa desenvoltura, né, para depois chegar até a vida adulta e não ser um adulto vergonhoso, né, que isso vem afetar no ambiente de trabalho. Quando você tem muita vergonha, principalmente no ambiente de trabalho, né, você pode ser o melhor profissional possível, mas se a vergonha te pega, você não consegue evoluir muito, né? É verdade, Colocar segura suas demais a ideias. vergonha, né? É verdade, verdade. Acho que é um sentimento bem complicado a vergonha, né? Porque é um misto de insegurança, às vezes, também, né? Que a gente não sabe se é insegurança ou não. Enfim, é difícil de lidar com isso. Acho que um conselho final para os pais, o que você diria para os pais, para eles observarem desde muito cedo nas crianças, para que elas consigam falar mais o que elas sentem? O que conselho você daria? Até pegando uma cena do filme novamente, né? Quando a gente percebeu que a ansiedade tomou muito conta ali do controle, né? Uma emoção que se sobressaiu. Então, eu sempre falo para os pais, observem as emoções dos seus filhos. Tem alguma que está sobressaindo? Tá, mas vamos ver o que está acontecendo. E normalmente sempre é o medo ou a raiva que aparecem. Porque normalmente essas outras emoções é mais na fase da adolescência, da puberdade. Então, sempre ficar atento. Né? Se alguma das emoções estão sobressaindo, se algum comportamento mudou, como eu falei, o sono, né? a vontade de ir para a escola, o próprio rendimento pedagógico. Então, são pontos que a gente deve ficar atento. Perfeito. Boa, muito bom. Muito obrigada. Seja sempre bem-vinda à nossa Obrigada, casa. E assistam o filme, né? Quem tiver oportunidade, assistam 1 e o 2.
porque é muito legal. Mesmo para quem não tem criança, assista que vocês vão entender tudo que a gente está falando. A gente vai se entender, né? Exatamente, se entender. Você de casa aproveita para seguir @psiconataliagorgulho, tá aparecendo para você aí na tela, e o telefone é o 12 988 164484. Um beijo pra você. Obrigada. Viu? Show de bola. Mas eles são bonitinhos, né? Ação, né, Abi? Ah, eu achei a coisa mais fofa. Ah, demais. Gostei. Eu Gostei da adorei. vergonha. Então, Fofura. é fofo, né? É algo que eu nunca tive na vida. Ah, eu já tive Já muita, teve, Abi? muita, muita. Olha, eu vou falar pra você. Até hoje ainda tenho de várias Eu coisas. sou um menino, sempre fui um menino sem vergonha. Eu não. É. Eu não. Mas embora o não teatro me pareça. ajudou muito isso, Eu sabia? fiz teatro também. Porque o teatro ajuda pra quem tem muita vergonha e pra quem tem nada de vergonha. Exato. Ele centraliza bem a gente, assim, É verdade. né? Eu fiz também. Bom, porque boa coisa, Era boa bom, coisa. né?